Eu gostaria de convidá-los para abrirem as suas Bíblias aí, dando continuidade à nossa série de sermões, de exposições no livro do profeta Abacuque. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Abacuque, no capítulo 2, versículos 1 a 5. Nós terminamos o capítulo 1, trouxemos 3 mensagens no capítulo 1, não é isso? A primeira mensagem, Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4. A segunda, no capítulo 1, versículos 5 a 11. E a terceira, no capítulo 1, versículos 12 a 17. E agora, nesta quarta mensagem, vamos trabalhar ali Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 5, sendo que dentro desse contexto que nós leremos, desta passagem que nós leremos, nós encontramos uma das expressões mais importantes de Abacuque e que tem os seus desdobramentos para a crença cristã neotestamentária da justificação pela fé. É a parte B de Abacuque 2,4, quando diz que o justo viverá pela sua fé, mas o texto hebraico, ele diz que o justo viverá pela sua fidelidade. Mas no devido tempo nós trabalharemos com um pouquinho mais de detalhes sobre este assunto. Por ora, vamos ler Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 5. Se puderem ficar em pé, aqueles que puderem, se não puder, fique assentado mesmo. O importante é que leiamos a palavra de Deus e que a aprendamos e a pratiquemos com a graça de Deus. Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 4. Vamos ver hoje a nova resposta de Deus dada a Abacuque. Esse é o tema da nossa reflexão desta manhã. A nova resposta de Deus dada a Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor: sobre o meu posto de guarda permanecerei, e me posicionarei sobre a torre de vigia, e estarei alerta para ver o que ele dirá contra mim, e o que eu responderei em relação à minha reclamação. Então Yahweh me respondeu e disse: escreva a visão, e grave-a de forma clara e legível sobre as tábuas, para que corra com ela o arauto que a lê. Porque a visão ainda é para um tempo designado, e ela se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espere por ela, pois certamente virá e não demorará. Eis que ele está inchado, sua alma não é reta nele, mas o justo, por sua fidelidade, viverá. E, além disso, o vinho é traiçoeiro. O homem arrogante não terá êxito. Quem escancara a sua garganta como o Sheol é como a morte que não se satisfaz. Ele reúne para si todas as nações e recolhe para si todos os povos. Amém. Somente até aqui. Vamos agradecer a Deus e vamos ver aquilo que Deus falará ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso ser nesta manhã. Pai, queremos bendizer, exaltar, adorar e glorificar o seu nome nesta manhã. Te agradecemos por podermos dar continuidade nesta série de exposições, de sermões, de reflexões sobre esse livro maravilhoso da sua palavra, que é o livro de Abacuque. E te pedimos, ó Senhor, como nós temos feito em todos os outros encontros, em todos os outros domingos, que o Senhor nos dê graça para transmitirmos, Senhor, a sua palavra, a sua mensagem a partir desse texto bíblico, e de igual modo que o Senhor dê graça ao seu povo para que possa compreender esses assuntos e para que todos nós, melhor dizendo, possamos colocar em prática os seus ensinamentos maravilhosos, importantes e eternos em nossas vidas. Obrigado por tudo. Fale ao nosso coração, ao nosso intelecto, e que tenhamos uma manhã abençoada de aprendizado no que diz respeito à sua palavra. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Por favor, podem tomar aí o assento. Então, o tema da nossa reflexão nesta manhã é a nova resposta de Deus dada a Abacuque, ao profeta Abacuque. Só para nós contextualizarmos esta mensagem, eu sei que vocês de forma geral a acompanharam, têm acompanhado ao longo desses
últimos domingos, mas uma vez que o primeiro lamento de Abacuque, e o lamento qual era? Porque Deus não pune Judá, a perversa e ímpia Judá. Lá em Abacuque, no capítulo 1, versículos 2 a 4, uma vez que esse tipo de lamento, ele recebera da parte de Deus uma resposta insatisfatória, ou seja, Deus, ele promete enviar os caldeus para punir Judá, conforme Abacuque capítulo 1, versículos 5 a 11, como nós mencionamos agora. Então, diante desse quadro, o profeta dirige um segundo lamento ao Senhor, questionando desta vez o porquê de ele, o Senhor, permitir que os ímpios caldeus sejam os instrumentos da sua punição contra Judá. E isso aparece em Abacuque, no capítulo 1, versículos 12 a 17, texto este sobre o qual meditamos no nosso último encontro. Então, diante de todo esse quadro que nós já vimos nas outras mensagens, agora o profeta Abacuque, ele é retratado nesse texto bíblico na sala de espera, aguardando uma nova resposta aos seus últimos questionamentos que haviam sido feitos em Abacuque no capítulo 1 e versículos 13, 14 e 17. Talvez vocês se lembrem que o finalzinho do capítulo 1, naquele finalzinho, Abacuque dirige mais 3 perguntas ou questionamentos a Deus. Então, esse trecho de Abacuque, no capítulo 2, versículos 1 a 5, que nós lemos, ele nos revela 4 verdades sobre a resposta de Deus dada a Abacuque. E agora nós vamos descobrir quais são essas 4 verdades sobre a resposta de Deus dada ao seu profeta. A primeira verdade que nós descobrimos no texto bíblico que nós acabamos de ler, meus irmãos, é a seguinte. Primeira verdade, a resposta de Deus deve ser esperada. Primeira verdade, a resposta de Deus deve ser esperada. Abacuque capítulo 2, versículo 1, parte A, diz o seguinte: sobre o meu posto de guarda permanecerei, e me posicionarei sobre a torre de vigia. Abacuque, durante o momento em que ele encontra-se nessa sala de espera de Deus, aguardando uma nova resposta deste às suas perguntas, às suas inquirições, ele acaba empregando uma linguagem militarizada para descrever os seus momentos de espera. E ele se vê como uma sentinela atenta sobre uma fortificação, sobre uma muralha, como existiam aquelas muralhas bem grandes, fortificadas, as cidades muradas na antiguidade, mais particularmente no Antigo Oriente Próximo. Então, como uma sentinela atenta e responsável, Abacuque simplesmente olha em direção ao horizonte, na expectativa de que a resposta de Deus, como se fosse um mensageiro que traz boas notícias a galope, venha ao seu encontro. Abacuque trouxe uma série de questionamentos a Deus, e agora ele está esperando mais uma vez que Deus lhe dê respostas. E respostas, obviamente, que lhe sejam, digamos que racionais, inteligíveis ou satisfatórias. E esse tema, meus irmãos, da espera, presente no livro de Abacuque, como nós acabamos de ler, ele é especialmente importante em nossos dias, particularmente em nossos dias, no século 21, onde tudo na nossa era é fast, tudo é rápido, tudo é para ontem, deveria já ter ocorrido ontem, não é mesmo? Então, nós vivemos em uma geração que, devido, entre tantas outras coisas, à rápida velocidade da internet, a nossa geração acostumou-se a obter respostas rápidas, quase que imediatas também aos seus pedidos. Mas o problema, e nós temos dito isso em outras circunstâncias também, o problema é que Deus não se sujeita à nossa pressa, à nossa urgência e aos nossos padrões de velocidade, geralmente movidos por motivos egoístas, materialistas e também individualistas. E embora nós não saibamos exatamente quanto tempo Abacuque teve que esperar para obter a resposta divina, fato é que ele teve que esperá-la por algum tempo.
Não sabemos se horas, não sabemos se durante semanas, se durante meses. Fato é que ele teve que aguardar a resposta de Deus. E esse tema da espera por uma resposta da parte de Deus, ele é muito presente nas Escrituras. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de ler a Bíblia, de estudá-la, desde o início, até o seu fim, desde o Antigo Testamento, nas primeiras páginas e caminhando ao longo do Novo Testamento, devem ter percebido como esse tema da espera da parte dos homens e mulheres de Deus por um milagre, pela resposta a uma determinada oração, ele está sempre presente na Bíblia, não é? Então, Abraão, por exemplo, Abraão só se tornou pai aos 100 anos de idade, conforme Gênesis 21, versículo 5, capítulo 21, versículo 5. 100 anos, você já parou para pensar nisso? Pai aos 100 anos de idade, quando talvez ele estava pensando em ali colocar a dentadura no copo, como diria o outro, Deus lhe presenteia com algo inusitado. Ele tem um filho com 100 anos de idade. Isaac, por sua vez, ele orou durante 20 anos para que Rebeca, sua esposa, pudesse se engravidar. 20 anos de oração, conforme Gênesis no capítulo 25, versículos 20, 21 e 26, parte B. 20 anos orando para que a sua esposa pudesse dar à luz. Aquela mulher anônima que sofria de uma hemorragia, de um fluxo constante de sangue no Novo Testamento, demorou 12 anos para ser curada, conforme o registro de Marcos no capítulo 5, versículos 24 a 34. Outra mulher, uma judia anônima, que frequentava periodicamente a sinagoga, era crente, ela esperou 18 anos para ser liberta de um espírito de enfermidade, conforme Lucas capítulo 13 e versículos 10 a 17. Aquele paralítico do tanque de Betesda aguardou 38 anos para poder andar, conforme João 5, versículos 1 a 15. E por fim, outro paralítico de nascença esperou 40 anos para poder caminhar pela primeira vez, conforme Atos no capítulo 3, versículos 1 a 8. E também no capítulo 4, versículo 22. Então, todos esses personagens bíblicos, entre tantos outros que poderíamos aqui mencionar, eles tiveram que ficar na sala de espera de Deus, aguardando a sua resposta durante algum tempo. E com Abacuque, meus irmãos, não foi diferente. Abacuque também teve que aguardar a resposta de Deus para os seus questionamentos, para os seus pontos de interrogação, para as suas dúvidas acerca de tudo aquilo que Deus permitira ou estava permitindo que acontecesse a ajudar do final do 7º século antes de Cristo. Por isso, eu gostaria de te encorajar dizendo, não se desespere, não desanime, espere em Deus, confie nele e no tempo certo, conforme a sua vontade soberana, ele haverá de te ouvir em nome de Jesus. Essa é uma primeira verdade que nós descobrimos em Abacuque 2, versículos 1 a 5. Isso nos conduz à segunda verdade presente neste texto. Qual é esta segunda verdade que eu descubro nesse texto? A resposta de Deus pode provocar receio. Segunda verdade, essa resposta de Deus, esperada por Abacuque, ela pode provocar no indivíduo que a espera um receio, um medo, um desconforto. Particularmente, parece-me que é o que ocorreu com Abacuque. Vejam o que diz Abacuque capítulo 2, versículo 1, parte B. E estarei alerta para ver o que ele, Deus, dirá contra mim. Talvez na sua tradução nós tenhamos ali uma tradução ligeiramente distinta, e eu já vou te explicar por que você possivelmente tem uma tradução distinta desta. Mas, de novo, Abacuque 2, capítulo 2, versículo 1, parte B. E estarei alerta para ver o que ele, Deus, dirá contra mim, e o que eu responderei em relação à minha reclamação. Aqui essa expressão contra mim, nessa frase, estarei alerta para ver o que ele dirá contra mim, ela vem de uma partículazinha, uma partículazinha hebraica, são duas letrinhas, mas que tem dado um trabalhão para os tradutores
e para os exegetas, que é a partículazinha bi. Né? Toda essa dúvida e todas essas mudanças de tradução dizem respeito à maneira como os tradutores, estudiosos, comentaristas bíblicos têm entendido essa partículazinha bi, que pode ser traduzida pelo menos de 3 formas. E aí você vai descobrir por que a sua Bíblia tem a tradução que ela tem. Em primeiro lugar, essa partícula pode ser traduzida num sentido interno, como, por exemplo, em mim, ou dentro de mim. E neste caso, o profeta espera que a resposta de Deus se dê no seu íntimo, no seu interior, por exemplo, em seu coração ou nos seus pensamentos. Então, uma primeira possibilidade de tradução é esta: Abacuque espera que Deus lhe responda internamente, por meio de um sentimento, por meio de um sonho, por meio de alguma outra experiência com Deus, nós não sabemos, mas envolve uma experiência interna e, portanto, subjetiva entre o profeta e Deus. Em segundo lugar, esse termo também pode ser traduzido em sentido diretivo. Talvez este seja o sentido que esteja na sua Bíblia. Em sentido diretivo, como a mim ou para mim. O que ele me responderá, a mim, para mim, ou alguma coisa do gênero. Nesta segunda situação, meus irmãos, Abacuque ele aguarda a resposta de Deus, ele aguarda que essa resposta de Deus venha, ainda que de algum modo desconhecido, ao seu encontro. Ele espera que Deus venha ao seu encontro com uma resposta, mas nós não sabemos como seria este meio. Ele não é mencionado claramente dentro dessa fala de Abacuque. Em terceiro lugar, que é a forma como nós traduzimos, esse termo hebraico, bi, essa partículazinha, também pode ser traduzida em sentido adversativo, como contra mim. E essa forma é muito bem atestada ao longo de toda a Bíblia hebraica. Ela é atestada dezenas e dezenas de vezes. Então, neste último caso, o profeta Abacuque, apesar de ainda não ter obtido uma resposta de Deus, ele já espera ser censurado por ele, devido à sua atitude atrevida, visto que ele questionara a Deus várias vezes a respeito das suas razões, das razões da sua ação, conforme o capítulo 1 e os versículos 13 e 14. É como se ele dissesse: me coloquei numa enrascada, Agora eu estou perguntando para Deus uma vez, e 2, e 3, e 4, e várias vezes. Deus ele vai acabar me censurando porque eu tenho sido muito petulante para com ele. Esta me parece que possivelmente pode ter sido justamente a resposta dada pelo profeta a Deus. Então, em nossa opinião, esta última interpretação parece ser aquela que mais se ajusta dentro do contexto da passagem que nós acabamos de ler, de Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 5. Sendo este o caso, meus irmãos, Abacuque então mostra-se um tanto quanto temeroso e receoso quanto à resposta que Deus lhe dará, porque ele imagina que os seus questionamentos dirigidos a Deus, feitos a Deus, eles foram muito atrevidos, abusados e petulantes. Mas sabe o que é mais surpreendente nisso tudo? Você deve ter lido, eu espero que atentamente, o texto juntamente comigo. Sabe o que é bem surpreendente? É que Deus não faz nenhuma censura a Abacuque por causa dos seus questionamentos. Em nenhum momento Deus o recrimina. Em nenhum momento Deus o acusa. Em nenhum momento Deus o critica. Isso é interessante. Deus não se ira com Abacuque dizendo-lhe: você é muito questionador, ó profeta. Você é muito abusado, você é muito insolente, ou algo do gênero. Deus apenas lhe dá a resposta que ele, Abacuque, tanto queria. Meu irmão, quando nós nos convertemos, Deus não exige de nós que sacrifiquemos o nosso cérebro e o nosso intelecto em nome da fé. Nada disso. A nossa fé, ela é uma fé pensante, é uma fé que pondera, e é uma fé que muitas vezes traz consigo questionamentos verdadeiros, legítimos e sinceros. E Deus, isso é importante compartilhar com os irmãos, Deus não irá nos censurar
Ele não irá te censurar por causa desses questionamentos que, vez por outra, preenchem os seus pensamentos, a sua mente, a sua e a minha mente. Portanto, não se esqueça que, embora a resposta de Deus possa provocar algum tipo de receio em nós, embora ela possa provocar algum tipo de insatisfação ou medo em nós, não é pecado fazer perguntas legítimas a Deus acerca daqueles acontecimentos difíceis e complexos que envolvem a nossa vida. Não é pecado. Nós falamos sobre isso nos outros cultos. Por quê? Porque é uma tônica reiterada em Abacuque. Então, se Abacuque repete tais tônicas, nós repetimos também, estamos simplesmente expondo o texto. Se Abacuque repetiu essas dúvidas, inquirições e tudo, é porque elas eram importantes para ele. E desse modo nós devemos também compartilhá-las com os irmãos. Isso nos levará a uma terceira verdade presente nesse texto. E a terceira verdade é a seguinte: a resposta de Deus deve ser recebida. A resposta de Deus deve ser recebida. Abacuque 2, versículos 2 e 3. Olhem o que o texto diz. Então Yahweh me respondeu e disse: escreva a visão, é Deus quem dá a visão para Abacuque, e grave-a de forma clara e legível sobre as tábuas, para que corra com ela o arauto que a lê. Porque a visão ainda é para um tempo designado, e ela se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espere por ela, pois certamente virá e não demorará. Esse texto é citado depois, séculos adiante, quase 700 anos depois, pelo autor de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, com ligeiras modificações. Mas, meus irmãos, esse trecho de Abacuque que nós acabamos de ler, capítulo 2, versículos 2 e 3, nos mostra Deus respondendo soberanamente ao seu profeta através de uma visão. E esse fato é de suma importância para a nossa compreensão dessa passagem, porque nenhum verdadeiro profeta poderia jamais produzir uma resposta divina sob demanda. E o verdadeiro profeta de Deus, ele era muito capaz de distinguir entre a palavra divina e os seus próprios pensamentos e reflexões sobre um determinado assunto, seja ele ou fosse ele qual fosse. Sendo assim, Abacuque não produz artificialmente uma resposta que satisfaça as suas próprias demandas. Em vez disso, a sua resposta vem de Deus. Ela tem origem no alto e não na terra. Ela vem de Deus e não dos homens. Abacuque não cria, não inventa, não produz uma resposta artificial, carnal e humana às suas dúvidas. Ele espera pacientemente em Deus e ele aguarda que de Deus a sua resposta venha, que ela venha de Deus, do alto, e não seja fruto dos seus próprios pensamentos e maquinações humanas. A nossa resposta vem de Deus, meus irmãos, não vem de homens. E quando aparentemente vem de homens, é porque Deus os instrumentaliza a fim de nos responder. Em última análise, as nossas respostas vêm de Deus. A nossa solução está em Deus, na palavra de Deus e nas coisas de Deus. E essa resposta que Abacuque recebe de Deus, em forma de uma visão, Abacuque não tinha como criar essa visão, ele a recebe graciosa e soberanamente de Deus. Essa resposta que Abacuque recebe, ela possui 5 características. 5 características no texto que lemos. Vamos ver quais são? Primeira característica: a visão deve ser registrada. A visão deve ser registrada. Abacuque 2:2, parte A, capítulo 2, versículo 2, parte A diz: escreva a visão. Escreva a visão. O registro escrito, meus irmãos, da comunicação recebida de Deus, ou por Deus ali, dada por ele, é muito importante porque a palavra falada, a palavra discursada ou verbalizada, ela rapidamente é esquecida por causa da fragilidade humana.
mas a palavra escrita é um lembrete constante daquilo que Deus tem revelado. Desse modo, Deus, ele deseja que o conteúdo da visão que ele deu ao seu profeta Abacuque seja registrado, porque Deus quer que essa mensagem seja duradoura. Ele deseja que essa mensagem atravesse os anos. E, de fato, ela atravessou os anos, atravessou a história, porque ela chegou até nós, até a minha pessoa, até você, no dia de hoje. E hoje, milhares de anos depois, nós estamos lendo esse texto porque Deus preservou a visão que dera soberanamente ao seu profeta. Isto significa que Deus sabia, evidentemente, que esta experiência particular de Abacuque teria muito a nos instruir hoje no século 21. A todas as demais gerações que lessem esse texto, como nós estamos fazendo, Deus sabia que esse texto bíblico continuaria a falar conosco, ao nosso coração, ao nosso intelecto, e continuaria a ser transformador para a nossa vida. Ele diz: preserva o que eu estou te mostrando, Abacuque. Registre isso, escreva, porque o que eu vou fazer vai ser uma grande bênção e um grande ensinamento, não só para ajudar, mas para os demais judeus e para todos os demais povos que lá adiante entrarem em contato com esse texto e, portanto, puderem ser por ele abençoados e instruídos. Olha a importância do texto registrado. Aliás, se a palavra de Deus não tivesse sido registrada, nós muito provavelmente não estaríamos aqui numa manhã como esta, sentados, meditando sobre as Escrituras. Que Escrituras, se nós não as tivéssemos? Não é mesmo? Então, olha a importância disso. Segunda verdade ou característica desta visão, além de ser registrada, ela deveria ser clara. A visão deve ser registrada para ser perpetuada ao longo da história, e em segundo lugar, ela deve ser clara. Versículo 2, Abacuque 2, versículo 2, parte B. E grave-a de forma clara e legível sobre as tábuas. E grave-a de forma clara e legível sobre as tábuas. Deus não apenas deseja que aquilo que ele revelou a Abacuque seja perpetuado, seja contínuo, seja duradouro, mas também deseja que seja transmitido de forma clara, de forma inteligível, de forma compreensível. E esse segundo item, meus irmãos, me faz lembrar daquela passagem de 1 aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 8, texto bíblico este onde Paulo diz o seguinte: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Portanto, a mensagem de Deus deve ser transmitida com clareza, com precisão, de forma compreensível, a fim de que os seus ouvintes e ou leitores sejam instruídos, abençoados e transformados por meio daquele texto ou por meio daquela mensagem. Deve haver clareza na exposição da palavra de Deus. Uma terceira característica da visão que Deus soberanamente mostra ao seu profeta Abacuque é a seguinte: a visão também deveria ser proclamada, ela deveria ser anunciada. Não é só para registrar, não é isso? Como nós acabamos de ver, não apenas deve ser clara, mas ela deve ser anunciada, ela deve ser verbalizada, deve ser espalhada aos quatro ventos. Olha que interessante. O que Deus vai fazer na Judá do 7º século antes de Cristo, não interessa só Judá, deve ser proclamado para todo mundo, porque todo mundo deve tomar conhecimento da grandiosa obra de Deus que ele está realizando na terra. Que coisa maravilhosa, né? Versículo 2, parte C, Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2, parte C. Para que corra com ela o arauto que a lê. A mensagem divina comunicada por intermédio da visão e reproduzida nas tábuas, muito possivelmente de argila, devido à sua tamanha importância e urgência, ela deveria ser proclamada rapidamente por um arauto. Então, a ideia de correr com uma mensagem sugere a importância e a urgência desta mensagem.
Isto significa, mais uma vez, como eu disse agora há pouco, que que aquilo que Deus irá fazer envolvendo Judá e os caldeus deve ser proclamado para todas as pessoas. A obra de Deus, ela deve ser anunciada a fim de que todos tomem conhecimento do agir de Deus ao longo da história. Ela deve ser proclamada. Né? Talvez na sua tradução esteja escrito lá, que esteja legível para que todo possa ler. Uma outra possível interpretação é que a pessoa que passar ali diante dessas pedras, e muitos comentaristas bíblicos dizem que Abacuque foi o inventor do outdoor, ou da propaganda ali, da publicidade, né? Porque ele coloca ali essas mensagens nas pedras de forma muito legível. Mas a questão é que quem lia, aqui tem um detalhe importante, e aí vocês vão entender porque na minha tradução eu coloquei aqui nesse item, para que corra com ela o arauto que a lê. Porque a outra interpretação era para que o sujeito possa correr com os olhos, isto é, ele possa ler tranquilamente. Qual é o problema com essa interpretação? Embora seja possível. É que na antiguidade, diferentemente daquilo que nós fazemos hoje, quando estudamos um livro, a Bíblia, ou lemos qualquer texto, na antiguidade as pessoas liam de voz alta. Então a ideia aqui, para que alguém possa ler enquanto passa, qual é a ideia? É que um arauto passe por ali e ele anuncie em voz alta, audível, aquilo que é o conteúdo dessas tábuas. Ok? Então, daí o porquê da nossa tradução, para que corra com ela, com esta mensagem, com o seu conteúdo, o arauto que a lê. Ele vai ler em voz alta, ele vai sair proclamando o conteúdo para todas as pessoas. E por que ele fará isso? Porque aquilo que Deus fará em Judá, permitindo aos caldeus que entrem e a devastem, não interessa só a Judá e os judeus daquela e das outras gerações saberem, interessa a todo mundo saber aquilo que Deus está fazendo na terra. Deus age de forma localizada na Judá do 7º século a.C., mas a obra dele, ela deve ser repassada, apregoada, proclamada, pregada nos 4 ventos, a fim de que todos saibam que o Deus de Judá é o Deus de toda a terra. Ele não permite que o pecado fique impune e no tempo certo ele age e ele pune aqueles que efetiva e justamente merecem ser punidos. Deus não é cúmplice do pecado. E ele instrumentaliza quem quiser para puni-lo, inclusive os caldeus, algo que deixa Abacuque perplexo. E o que Deus diz para Abacuque? Abacuque, aquilo que eu vou fazer em Judá, eu quero que toda a terra saiba. Toda a terra saiba o que eu vou fazer na Judá do 7º século. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, sabendo, descobrindo o que Deus quis que soubéssemos acerca das suas grandiosas, maravilhosas e soberanas ações ao longo da história. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Uma quarta característica desta visão, meus irmãos, é que ela também deveria ser aguardada. Deus, naquele momento da sala de espera em que Abacuque se encontra, Abacuque não apenas deve esperar essa resposta de Deus, mas quando Deus lhe mostra a visão, e essa visão envolve a invasão de Judá pelos caldeus, mas quando isso exatamente ocorrerá? E também quando depois os caldeus serão punidos pelo próprio Deus. Então, Deus fala para Abacuque, isso ainda deve ser aguardado. Você não está um pouco na minha sala de espera, ô Abacuque? Espere mais um pouquinho. Espere mais um pouco. Vejam o que diz Abacuque 2, capítulo 2, versículo 3, parte A. A visão deve ser aguardada. Vejam o que diz o texto. Porque a visão ainda é para um tempo designado. Não é já que vai ocorrer, Abacuque. Mas eu já determinei que aquilo que você viu vai ocorrer. Vai acontecer. E ela se apressa para o fim. E não enganará, ou seja, essa visão que você viu é verdadeira, ela vai se cumprir, ela não engana. Eu posso traduzir aqui não enganará como ela não mentirá. Em outras palavras, Abacuque, o que eu te mostrei não é mentira. Eu não tenho um compromisso, Deus, não tenho um compromisso com a mentira. O que eu mostrei vai acontecer. Olha só, se tardar, espere por ela.
Mas pode ser que para você, Abacuque, que é finito, que tem tão poucos anos enquanto ser humano, pode ser que para você demore muito, né? Da sua perspectiva humana. Mas se demorar na sua ótica, espere, é questão de tempo. O que eu mostrei, eu vou realizar em Judá contra os judeus ímpios e também contra os caldeus que forem punir Judá. O que eu mostrei vai acontecer. Olha só, vai acontecer. Esse trecho de Abacuque, meus irmãos, nos ensina, entre outras coisas, que Abacuque deve esperar pelo cumprimento da visão que Deus lhe deu. Assim como Abacuque havia esperado a resposta divina às suas perguntas, como dissemos agora há pouco, agora ele deve também aguardar o cumprimento daquilo que Deus lhe revelou por meio de uma visão. E embora esse cumprimento da visão, da perspectiva humana, mais uma vez, ele possa demorar, da perspectiva divina, ele é certo. Mas, portanto, a palavra de ordem aqui, ou a palavra-chave nesse contexto, deve ser paciência. É isso o que Deus diz para o profeta no final do trecho que lemos. Se tardar, espere por ela. Paciência é a palavra-chave para esse trecho bíblico. Aliás, eu diria que também é a palavra-chave para nós, na nossa geração. Né? Nós vivemos numa época onde as pessoas são muito impacientes. Elas querem tudo rápido e querem do jeito delas. Mas se isso demorar um pouco mais, então não quero mais saber. Se uma coisa demorar, então eu estou fora. Tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo. Deus tem que, né, como esses dias eu postei nas redes sociais, nós experimentamos hoje a miogização da cultura. Né? Miogização vem daquele macarrão instantâneo, o nome, o miojo. Você pega o macarrãozinho, né? Hoje você também tem o Cup Noodles, né? Não estou fazendo propaganda não, viu, irmãos? Não sou garoto propaganda de nenhuma das marcas, né? Mas você coloca ali, justamente no fogão, ali no fogo, 3 minutinhos está pronto. Então, essa miogização da cultura, muitas vezes nós a empregamos no nosso culto a Deus e na nossa relação com Deus. Ó Deus, é como se nós inconscientemente afirmássemos, ó Deus, aquele macarrãozinho instantâneo fica pronto em 3 minutos. A sua resposta não pode demorar mais do que isso. Eu já estou orando há semanas, há meses e anos e não vejo o Senhor agir, como se Deus tivesse a obrigação de nos atender dentro daquilo que nós esperamos ou achamos que seja urgente. Meus irmãos, Deus não se encurva diante da nossa pressa, da nossa urgência. Ele é soberano para nos ouvir e nos atender e nos responder quando, como, onde, do jeito que Ele quiser e se Ele quiser. Ele é Deus. Ele é Deus. Ô Abacuque, aquilo que eu te mostrei vai acontecer, mas Senhor, e se demorar? Se da sua perspectiva humana, Abacuque, demorar, espere, seja paciente. Nós vivemos numa época, inclusive no nosso contexto eclesiológico cristão, com irmãos muito impacientes. Né? Querem que as coisas aconteçam num estalar de dedos, né? Não aceitam esperar, né? N outras situações. Meus irmãos, sejamos pacientes para que Deus realize a sua obra, a sua vontade no seu tempo, na nossa vida, através da nossa vida. Sejamos pacientes, pacientes. Em quinto e último lugar, a quinta característica da visão que Deus dá para Abacuque. A visão deve ser cumprida. Ela será realizada, concretizada. Abacuque capítulo 2, versículo 3, parte B. Pois certamente virá e não demorará. Olha só que interessante. Abacuque, o que eu te mostrei, certamente acontecerá. E quando ele diz aqui não demorará, dá a entender que aquilo que ele vai fazer na Judá, ali, retratado no texto bíblico, será na época de Abacuque. Né? Então, essa sentença final do versículo, e não demorará, ela parece fazer referência não a um futuro distante, mas a um futuro próximo, o qual, segundo a nossa percepção, diz respeito ao término da opressão neobabilônica ou caldeia que se aproxima, conforme o capítulo 2, versículos 4 a 20, que permitindo-nos Deus, falaremos sobre esse assunto, sobre esse texto no próximo
domingo, e também o capítulo 3, versículo 16. Abacuque sabe que Deus punirá os caldeus. Isso está claro em Abacuque 3, 16. Mas ele não sabe exatamente quando. E Deus lhe dá uma dica para justamente deixá-lo mais tranquilo, mais animado. Ele diz, Abacuque, que eu te mostrei. Primeiro, é certeza que acontecerá. Segundo, não demorará. Dando a entender, muito possivelmente, que Abacuque ainda estaria vivo para ver o que Deus faria, não só contra a Judá ímpia, mas também contra os caldeus ímpios que puniriam Judá. Deus diz para ele, você ainda vai ver isso, não vai demorar, vai acontecer. Isso nos leva à quarta e última verdade, meus irmãos. A quarta verdade que eu aprendo em Abacuque 2, capítulo 2, versículos 1 a 5, é a seguinte: a resposta de Deus revela contrastes entre dois tipos de pessoas que existem no mundo. Mais uma vez, a quarta verdade que aparece nesse texto que lemos. A resposta de Deus revela contrastes entre dois tipos de pessoas que existem no mundo. Vamos ler agora Abacuque capítulo 2, versículos 4 a 5. Eis que ele está inchado. É uma referência ao caldeu, aos neobabilônicos. Eis que ele está inchado, sua alma não é reta nele. Mas o justo, por sua fidelidade, viverá. Versículo 5. E além disso, o vinho é traiçoeiro. O homem arrogante não terá êxito. Quem escancara a sua garganta como Sheol, é como a morte que não se satisfaz. Ele reúne para si todas as nações e recolhe para si todos os povos. Meus irmãos, assim como nós temos uma linha imaginária, a linha do Equador, que divide o mundo em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, nós estamos no hemisfério sul. Da mesma forma, a Bíblia também estabelece uma linha divisória entre dois tipos de pessoas que existem no mundo. E o que eu vou dizer agora para você é muito importante. Existem apenas dois tipos, duas classes, duas categorias de pessoas no mundo. Quais são, pastor? Os crentes e os descrentes. Os justos e os injustos. Aqueles que temem a Deus e aqueles que não o temem. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Aqueles que adoram a Deus e aqueles que não o adoram. Existem apenas esses dois tipos de pessoas. Não existe uma terceira classe de seres humanos, mas apenas essas duas classes. Isto significa exatamente o que, pastor? Isto significa que se você não pertence a um grupo, inevitavelmente você pertencerá ao outro. Irmãos, é simples. Ou você serve a Deus ou não serve. Ou você é filho de Deus, filha de Deus, ou não é. Ou você o adora ou não adora. Não existe uma terceira via, não existe, uma situação de em cima do muro. Ou é uma coisa ou é outra. Nós não temos uma coluna do meio nesse contexto aqui bíblico. Então, em Abacuque, no capítulo 2, versículos 4 a 5, um nítido contraste é estabelecido entre os ímpios caldeus e os piedosos judeus. Enquanto que os caldeus, e nós vamos ver isso daqui a pouco no texto, são arrogantes, moralmente reprováveis, beberrões e ambiciosos nas suas conquistas militares, os judeus piedosos, por sua vez, eles são justos e fiéis. Vamos ver esses pontos aqui no texto bíblico. Comecemos pelas 4 características dos caldeus e depois nós vamos ver as 2 características dos judeus piedosos. Primeiro, os caldeus são arrogantes. Os caldeus são arrogantes, por isso Deus irá puni-los. Onde nós encontramos isso? Abacuque capítulo 2, versículo 4, parte A, que diz: eis que ele, isto é, o caldeu, está inchado. E depois, Abacuque 2, versículo 5, parte B, que diz: o homem arrogante não terá êxito. Então, esse homem arrogante, ou ele está inchado, é uma referência no singular ao caldeu, ao exército caldeu, a Nabucodonosor, a Babilônia como um todo. Deus diz: eles são arrogantes. Eles são arrogantes.
O povo que está invadindo Judá e destruindo-a é um povo arrogante. E aqui, meus irmãos, em Abacuque 2, versículo 4, parte A, a expressão ele está inchado significa metaforicamente que os caldeus são orgulhosos e arrogantes, são presunçosos. E por que eles são presunçosos? O próprio texto bíblico explica, o texto que nós lemos, sobre o qual meditamos no domingo passado. As diversas incursões militares bem-sucedidas efetuadas pelos caldeus, conforme a gente leu em Abacuque 1, versículos 5 a 11 e 15 a 17, por onde eles passam, eles destroem tudo. Então, o fato de os caldeus, do exército caldeu ser bem-sucedido em todas as suas ações, fez com que o seu ego ficasse inflado. Subiu a cabeça deles. Você entendeu? Tudo que ele faz dá certo, não existe nenhum inimigo que pare em pé diante deles, eles destroem tudo que é fortaleza, conquistam tudo que é povo. O que acontece? Subiu a cabeça. Subiu para a cabeça. Por serem frequentemente vitoriosos nas suas batalhas, essas conquistas tornaram os caldeus arrogantes, presunçosos, prepotentes. E isso, meus irmãos, nos traz uma importantíssima lição. Jamais permita que o seu sucesso ministerial, profissional ou financeiro, por exemplo, qualquer outro tipo de sucesso, suba a sua cabeça. As nossas conquistas, em última análise, elas são frutos da graça de Deus e não fruto do nosso próprio labor. Portanto, jamais se esqueça disso. Seja humilde diante de Deus. Porque, conforme houver o tamanho dessa arrogância, o tamanho proporcional será o da queda. Tome muito cuidado, não permita que ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida faça com que você se veja como o tal. Né? Se há uma coisa que Deus não tolera nas Escrituras, é um indivíduo arrogante. Um indivíduo que se acha. Ele não atribui isso à graça de Deus, ao favor de Deus, à bênção de Deus, ao amor de Deus. Ele acha que tudo é dele, é obra dele e é tudo voltado para ele. Ele é antropocêntrico e isso é uma das coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Um dos motivos, portanto, pelo qual Deus punirá os caldeus é a sua profunda arrogância. Esses caras se achavam os tais. Deus disse para Abacuque, espera que na hora que for o tempo certo, aquilo que eu te mostrei vai acontecer. Eles ainda vão se dar mal comigo. Mas eu também aprendo que os caldeus, em segundo lugar, eles são moralmente reprováveis. Claro, arrogantes do jeito que eram, não poderíamos esperar coisa diferente. Os caldeus, em segundo lugar, são moralmente reprováveis. Onde eu vejo isso? Abacuque capítulo 2, versículo 4, parte B, que diz: sua alma, a alma do caldeu, né, dos neobabilônios, não é reta nele. Deus que sonda os corações dizem, eles não são retos no seu caráter. E aqui, meus irmãos, o verbo hebraico yashar, cujo significado básico é reto, ele normalmente carrega consigo conotações morais. Portanto, ser reto é ser correto, é ser aprazível ou agradável a Deus, é ser direito, né, conforme determinado pelo padrão último, que é o próprio Deus. Os caldeus, eles são idólatras, eles são cruéis, eles são violentos, eles agem sem escrúpulos, são inescrupulosos, e por isso, e por tudo isso, eles são absolutamente reprováveis diante de Deus. Não tem caráter, e é por isso também que Deus irá puni-los. Terceira característica dos caldeus, eu disse que nós veríamos 4 delas, não é isso? A terceira característica dos caldeus é que eles são beberrões, são dados ao vício da bebida. Olha o que diz aí, Abacuque capítulo 2, versículo 5, parte A. E além disso, o vinho é traiçoeiro. Eu gostaria de fazer aqui 2 breves considerações quanto a esta frase. E além disso, o vinho é traiçoeiro. Primeira consideração. Os caldeus, eles aparecem vinculados ao vinho, não apenas aqui em Abacuque,
mas também em outras passagens bíblicas. Os caldeus ou babilônicos, que são o mesmo povo, e você pode confirmar isso, por exemplo, em Jeremias, capítulo 51 e versículo 7, e em Daniel, no capítulo 5, versículos 1 a 30, onde o vinho está associado às festas e aos vícios dos caldeus ou dos babilônios. A segunda consideração é a seguinte: essa associação entre o vinho e os caldeus, ela já era bem conhecida, ou é bem conhecida dos escritores antigos. Se nós pesquisarmos alguns escritores, veremos que eles frequentemente associam nos seus textos, nos seus escritos, o vínculo, a conexão que há entre os caldeus, os neobabilônios e o vinho, o vício da bebida. Desse modo, neste versículo, olha que coisa interessante, nesse trecho que a gente leu, o caldeu, ele recebe o nome de um dos seus principais vícios, com o qual ele possuía esse vínculo profundo. Por isso que o texto bíblico diz, ali nesse contexto, que o vinho é traiçoeiro. Não sei se vocês se lembram da nossa primeira mensagem, esse adjetivo traiçoeiro é aplicado a quem? A Babilônia. Nos primeiros versículos do capítulo 1. E aqui eles são chamados, os babilônicos, né, os babilônios, os caldeus, chamados de vinho traiçoeiro. Né? Os babilônios são chamados aqui de vinho, porque são traiçoeiros no seu agir com as nações com as quais mantêm relação, não tem caráter, eles agem de uma forma traiçoeira. Por isso também serão punidos por Deus. E por fim, em quarto e último lugar, com base no texto que lemos, os caldeus são ambiciosos. O versículo 5, parte C, Abacuque capítulo 2, versículo 5, parte C, diz: quem escancar a sua garganta, né, os caldeus são vistos como alguém que abre bem a boca, como Sheol. Sheol é uma referência bíblica, dentre outras coisas, ao mundo dos mortos, à sepultura. Né? Vocês vão entender porque Deus usa essa comparação. Deus compara os caldeus com o mundo dos mortos, com a morte. Por que Deus usa essa comparação? É bem óbvio pelo texto, mas eu já vou explicar. Quem escancar a sua garganta como Sheol, é como a morte que não se satisfaz. A explicação já é dada. Ele, o caldeu, o exército caldeu, reúne para si todas as nações e recolhe para si todos os povos. Nenhum povo fica diante dele. Por onde ele passa, ele destrói todos os povos, dentre eles Judá, na época de Abacuque. Então, meus irmãos, aqui a insaciabilidade do exército caldeu, em termos das suas conquistas militares, é descrita através de um símile, isto é, uma espécie de comparação. O caldeu é como Sheol. Como eu disse agora há pouco, o substantivo Sheol, ele refere-se aqui ao lugar dos mortos ou à própria morte. O sentido da comparação é bastante claro pelo contexto. O que nós encontramos aqui? Assim como a morte não se cansa de fazer as suas vítimas, porque sempre as pessoas morrem, da mesma forma, os caldeus devoram sem tréguas os povos conquistados, por isso que são comparados à morte. A morte nunca se farta, não é? Sempre morrem pessoas. Pois é, os caldeus parecem a morte. Sempre estão conquistando os inimigos e nunca ficam saciados com isso. Quanto mais conquistam, mais querem conquistar e conquistar de forma ímpia, inescrupulosa, arrogante, cruel. E é por isso, justamente, que eles serão punidos. Então, segundo o livro do profeta Abacuque, a ambição dos caldeus por conquistar os povos é insaciável, é uma ambição que não conhece limites, e Deus, por isso mesmo, irá puni-los. Bom, depois dessas 4 características aqui dos caldeus, estamos caminhando para o final, nós vamos ver agora, por fim, as 2 características dos judeus piedosos, que aparece em Abacuque no capítulo 2, versículo 4, parte B, que diz: mas o justo por sua fidelidade viverá. Mas o justo por sua fidelidade viverá. Esse trecho é um dos trechos mais lindos da Bíblia, né? Que será citado, aliás, 3 vezes no Novo Testamento, 2 vezes por Paulo e 1 vez pelo autor de Hebreus. Olha só como Abacuque é importante para o Novo Testamento.
Aliás, é desse trecho de Abacuque, mas o justo viverá por sua fidelidade ou fé, de acordo com uma ou outra tradução, é que vem o ensino cristão da justificação pela fé. É a partir deste trecho de Abacuque. Olha só para quem pensava que Abacuque não era importante para o Novo Testamento ou nas Escrituras. Mas, meus irmãos, poucas frases influenciaram o mundo quanto esta de Abacuque. Mas o justo viverá por sua fé ou fidelidade. Isso é interessante porque, segundo um estudioso do Antigo Testamento chamado Walter Kaiser Jr., estas 3 palavras do texto hebraico de Abacuque 2,4, elas sacudiram a Europa e finalmente sacudiram o mundo inteiro. E é verdade, porque a partir desse trecho é que surge o ensino da justificação pela fé, que é um dos pilares da fé cristã. É um dos pilares da nossa fé. A justificação pela fé em Cristo. De onde Paulo toma isso? De uma releitura, de uma adaptação de Abacuque 2,4b. Olha só, Paulo lia Abacuque. Paulo gostava de Abacuque. Abacuque foi citado em Romanos, em Gálatas e também citado depois em Hebreus. Abacuque é importante para o Novo Testamento. Ele é importante para as Escrituras. E tem outro autor chamado Lewis Johnson, que ele disse uma coisa também muito interessante, muito curiosa, até bem humorada, né? Mas esse autor, Lewis Johnson, de forma semelhante a Walter Kaiser Jr., ao referir-se a esse texto, mas o justo viverá por sua fidelidade ou fé, ele disse o seguinte, abre aspas, o grande texto de Abacuque, com os comentários e acréscimos de seu filho, Paulo, tornou-se a bandeira da reforma protestante nas mãos do neto de Abacuque, Martinho Lutero. Olha que interessante. Ele chama Lutero, esse autor, de neto de Abacuque, porque o tema da reforma protestante, o centro da reforma protestante é esse, o justo vive pela fé. E de onde Lutero tirou isso? Ele tirou de Paulo. E de onde Paulo tirou isso? De Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que a gente acabou de ler. Olha que coisa interessante. O que esse texto causou de impacto no mundo e na história. A reforma protestante surge como uma releitura de Martinho Lutero, da leitura, por sua vez, de Paulo, do texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, parte B. Olha como isso é importante, o caminho que a palavra de Deus percorre ao longo da história, isso é uma coisa maravilhosa, só pode ser obra de Deus mesmo. Mas para nós entendermos, estamos caminhando já para o final, para entendermos o contexto em que surgem essas palavras que nós lemos, nós temos que ler Abacuque 2,4 inteiro, o versículo inteiro que diz: eis que ele, isto é, o caldeu, está inchado. Entenda-se, ele é arrogante. Por quê? Ele conquista todo mundo, a vitória subiu a cabeça, ninguém refreia ele. A sua alma, ou seja, a alma do caldeu, não é reta nele. Ele é mau caráter. Aí é que vem o final do versículo. Mas o justo, entenda-se, o judeu piedoso, por sua fidelidade viverá. Vocês estão entendendo agora o contexto original aqui da passagem de Abacuque? Percebam que Deus está estabelecendo um contraste nítido entre os ímpios caldeus e os piedosos judeus. Enquanto os caldeus, por um lado, são arrogantes, moralmente reprováveis, beberrões e ambiciosos, os judeus piedosos, por outro lado, são justos e fiéis. Eles não devem se comportar como os ímpios e cruéis caldeus. Entenderam onde surge o contexto? E aqui, então, eu aprendo duas verdades sobre os judeus piedosos, caminhando para a conclusão da nossa mensagem. Duas verdades básicas, sobre as quais poderemos discorrer até longamente, mas o tempo não nos permite. Em primeiro lugar, Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4, parte B, diz que os judeus piedosos são justos. O texto diz, mas o justo. A palavra justo, meus irmãos, aqui, ela aponta para a conformidade com um determinado padrão ético ou moral. E, portanto, justo é aquele indivíduo cuja vida está em conformidade com os padrões de Deus, tais como revelados na sua palavra. Portanto, um flagrante contraste é estabelecido entre os ímpios caldeus
e os justos, judeus, os piedosos judeus. Aqueles, os caldeus, agem de forma arrogante e pecaminosa. Estes, os judeus piedosos, vivem de acordo com a vontade de Deus. Portanto, eles são diferentes dos caldeus, ou devem agir diferentemente dos caldeus. Em segundo lugar, Abacuque capítulo 2, versículo 4, parte B, diz que os judeus piedosos são fiéis. Fiéis. Deus afirma que o justo por sua fidelidade viverá. Aqui essa expressão, por sua fidelidade, ela pode ser interpretada basicamente de duas formas. Primeira, pode ser interpretada como uma referência à fidelidade da visão. Isto é, o justo viverá pela fidelidade da visão dada por Deus, visto que o seu conteúdo certamente ocorrerá. Quer dizer, porque Deus é fiel e ele vai cumprir a visão dada para Abacuque, é por isso que o justo vive, porque Deus vai colocar a mão na história, na ferida da época. É a primeira interpretação. Mas a segunda interpretação, que é a minha preferível, a minha preferida, né? É aquela que vê esse texto, por sua fidelidade, como uma referência ao justo. Ou seja, o justo viverá de acordo com a sua fidelidade a Deus. Essa interpretação parece preferível pelo seguinte: uma vez que Abacuque capítulo 2, versículo 4, parte A, ele fala sobre a infidelidade do ímpio, que é o caldeu, então a parte B do versículo, Abacuque 2, 4, parte B, fala sobre a fidelidade a Deus do judeu piedoso. Então o texto está contrastando. A parte A do versículo 4 fala das características e atitudes do ímpio caldeu. E a parte B do versículo 4, do capítulo 2, está falando sobre os atos agradáveis a Deus por parte dos judeus piedosos. Por isso que essa leitura é mais adequada. E essa expressão, meus irmãos, essa expressão de Abacuque 2, 4b, mas o justo por sua fidelidade viverá, quase 700 anos depois de ter sido escrita por Abacuque, como a gente acabou de ver, ela iria influenciar o apóstolo Paulo no Novo Testamento, sendo citada por ele em duas ocasiões, em Romanos 1,17 e também em Gálatas, no capítulo 13, versículo 11. Além disso, essa expressão também foi citada pelo autor de Hebreus em Hebreus 10, 38. Só que Paulo, como nós mencionamos minutos atrás, ao citar Abacuque 2, 4b em suas epístolas, Romanos e Gálatas, ele expandiu o conceito de fidelidade encontrado em Abacuque 2, 4. Ele expandiu, incluindo nesse conceito o conceito de fé. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 1, 17 e em Gálatas 3, 11, que o justo viverá da fé. É interessante isso, porque o texto original de Abacuque não fala de fé, fala de fidelidade. Né? A expressão ali, mas o justo viverá por sua fé, a palavra hebraica emuná, o sentido básico dela é fidelidade. Mas Abacuque, né, ao ser interpretado por Paulo no Novo Testamento, Abacuque é traduzido, a palavra emuná hebraica em Abacuque é traduzida pelo grego pistis, fé, que também pode ser traduzido como fidelidade no Novo Testamento. Mas, particularmente, eu entendo que a melhor maneira de interpretar Romanos 1,17, Gálatas 3, 11, à luz de Abacuque 2, 4b, é compreendendo a palavra fé no sentido duplo de fé, fidelidade. Sendo assim, quando Paulo diz que o justo viverá da fé, ele está querendo dizer, entendo eu, que o justo viverá da fé e da fidelidade. Esse conceito de fé e fidelidade, meus irmãos, ele pode ser facilmente explicado da seguinte maneira. E o que eu vou dizer é muito importante para a nossa vida cristã. Absolutamente importante para a nossa vida cristã. Prestem bem atenção nisso. Quando nós lemos as páginas do Novo Testamento, especialmente as epístolas, nós descobrimos o tal do ensino da justificação pela fé. E segundo esse ensino bíblico, o homem ele é justificado por Deus, isto é considerado justo por Deus quando, pela graça e mediante a fé, ele passa a crer em Jesus Cristo.
Só que essa fé depositada em Cristo não é apenas uma mera crença em Cristo, mas é uma crença em Cristo que é acompanhada ou deve ser acompanhada de obras correspondentes. Não basta dizer, eu creio em Jesus. Isso não adianta. É necessário que essa declaração, essa fé interna, eu creio em Jesus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, ela seja visualizada, vislumbrada, acompanhada de obras condizentes com as de alguém que crê em Cristo. Então, o tema da reforma protestante, a pessoa justificada apenas pela fé, deve ser entendido corretamente. Não é só fé sozinha. Eu creio em Deus, creio em Jesus. Ah, você crê em Jesus? Creio em Jesus, que é o Filho de Deus, e apenas isto. E vive como um ímpio. E passa calote em todo mundo. Né? E vive uma vida que desagrada a Deus. Se você vive uma vida desse jeito, isso mostra que você não crê verdadeiramente em Jesus. Porque a fé verdadeira e genuína em Jesus é acompanhada de obras necessariamente de alguém que diz crer em Jesus. Vamos ver isso na Bíblia? Eu estou agora para o final mesmo, aqui em Tiago. Olha só Tiago. Tiago funciona como um perfeito pano de fundo para entender esse contexto de fé e fidelidade. Meu irmão, preste atenção nisso. Não adianta crer em Jesus apenas. Mas, pastor, eu aprendi na Reforma Protestante, em tantos outros lugares, que eu sou justificado apenas pela fé. Basta crer em Jesus. Não basta crer em Jesus. É necessário crer em Jesus e viver uma vida condizente com esta fé em Jesus. Vamos provar isso na Bíblia? Para não acharem que eu estou, de repente, inventando alguma coisa, ensinando alguma heresia, né? Olha só, o texto é um pouco longo, mas eu quero lê-lo bem rapidamente com os irmãos. Eu quero que vocês prestem atenção. Estamos terminando. Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26. Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26. Vocês vão entender porque eu digo que o justo é justificado por uma fé fidelidade. Não é só crer em Jesus. É crer e agir de forma como um fiel a Cristo, condizente com os valores do reino. Tiago 2, versículos 14 a 26. Olha o que Tiago vai dizer, gente. É muito sério o que ele vai dizer. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha lá. Mas eu creio em Jesus. Mas você vive como um crente? Não vivo. Você está perdido. Quem está dizendo isso é Tiago, não sou eu. Continue o texto, que você vai se assustar com o que ele vai dizer. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ele vai dizer, que tipo de fé é essa? É uma fé onde você pode ajudar o outro e não ajuda. Você se omite. Você não faz o seu papel. Que fé é essa? Olha lá, gente. Isso aqui é muito sério. Versículos 17 e 18. Prestem atenção. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Quem diz isso é Tiago. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. E olha o que Tiago diz para essa pessoa. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A maneira como eu vivo, você vai saber se eu sou crente verdadeiro em Jesus ou não. Mostra a sua fé abstrata, teórica, onde você não vive o evangelho, e eu vou te mostrar que eu creio por viver o evangelho. Esse é o crente verdadeiro. Olha só. Continuemos, versículo 19. Isso aqui muita gente tem que ouvir aqui. Olha o versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Olha como Tiago é irônico. Também os demônios creem e estremecem. Ou seja, só crê em Deus? Não vale muito não, viu? Não conta muita coisa não. Eu creio em Deus. Você está no mesmo nível dos demônios. Se isso é legal para você, está tudo bem. Né? Mas, ó homem vão, homem inútil, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ele está dizendo, você quer que eu comprove para você o argumento de que a fé sem as obras não funciona? Agora ele vai dar exemplos extraídos do Antigo Testamento. Olha o exemplo dele.
Primeiro exemplo, Abraão. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras. Que escândalo! Mas não é pela fé somente? Nananina não. Segundo a Bíblia, não. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. 25. Ele diz: você não está contente com o exemplo de Abraão? Eu vou te dar outro exemplo. E agora, para complicar de vez, eu vou te dar um exemplo de uma prostituta. Tiago é ousado no argumento dele, né? Se você acha que Abraão não serve, eu vou te dar outro exemplo, 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, a prostituta, a que era, né? Não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? E aí ele conclui o seu argumento. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Que tipo de crente é você que crê em Jesus, mas a sua vida está totalmente na contramão da sua fé em Jesus? Então, vocês entenderam o meu argumento? De que o justo ele é justificado pela fé e fidelidade. Não é só uma fé abstrata. É uma fé que se demonstra na sua fidelidade a Deus. Ainda que muitas vezes ele peque. Claro, nós pecamos. Pessoas regeneradas pecam. Claro. Mas é uma fé e fidelidade. Uma fé que é crença em Deus, em Cristo, no Espírito, na palavra. Mas uma fé que traduz-se em termos práticos numa vivência cristã no dia a dia. Ok? Diante de tudo isso que nós lemos, nós podemos então concluir que o justo é justificado pela sua fé em Cristo e pela sua fidelidade a Cristo. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Uma fé desacompanhada de fidelidade a Deus não é uma fé verdadeira. A verdadeira fé é necessariamente acompanhada por fidelidade a Deus. E tanto a fé quanto as obras, meus irmãos, são produzidas em nosso coração por Deus, através da obra gloriosa, graciosa do Espírito Santo em nós. Não sou eu que gero a fé, né? E as obras que produzo, boas diante de Deus e dos homens, quando as produzo porque o Espírito Santo graciosamente trabalhou no meu coração. Eu não faço isso de mim mesmo, mas porque Deus atuou e operou previamente em mim. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos em Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 5, 4 verdades sobre a resposta de Deus dada ao profeta Abacuque. Nós vimos que a resposta de Deus, em primeiro lugar, deve ser esperada. Em segundo, a resposta de Deus ela pode provocar receio. Em terceiro lugar, essa resposta de Deus deve ser recebida. E em quarto e último lugar, essa resposta de Deus revela contrastes entre dois tipos de pessoas existentes no mundo: o ímpio e o justo. Portanto, eu te pergunto, e essa pergunta é muito importante: de que lado você está? Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa ímpia ou você é uma pessoa justificada pela fé, fidelidade em Jesus Cristo? Que estas importantes perguntas sejam respondidas por você. Meus irmãos, nós não temos como pertencer a uma terceira classe de indivíduos. Ou somos crentes, ou somos ímpios. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Não há um meio termo. Não existe um meio termo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Quero convidá-lo a fechar os seus olhos, a refletir sobre aquilo que nós mencionamos nesta manhã. Se pudéssemos escolher um ponto para ressaltar, e todos eles são importantes, claro, porque todos eles estão na palavra de Deus,
mas eu chamaria a sua atenção para essa importância da fé-fidelidade. Não basta crer apenas em Jesus. A gente viu Tiago dizer isso. Nós lemos, e o texto, eu creio que o texto é muito claro, não é isso? Não basta crer em Jesus. Eu creio em Jesus. Tiago diz, e daí? Demônios também creem e estremecem. Mas os demônios não obedecem a Jesus, eles não seguem, eles não se santificam, eles não têm uma vida transformada. Portanto, crer em Deus, até aí você está no máximo igualado aos demônios. Eu não creio que isso seja uma coisa boa. O que irá separar os cristãos dos demônios nesse texto que Tiago cita, que é muito claro? São obras condizentes, frutos condizentes com os de uma pessoa que tem uma fé verdadeira e genuína, uma fé-fidelidade em Jesus Cristo. Ainda que sejamos muitas vezes infiéis, nós pecamos, nós não somos perfeitos, eu sei disso, nós sabemos disso. Mas o crente em Jesus, ele é justificado por uma fé-fidelidade. Não basta crer em Jesus, se você não se santifica. Não basta dizer que crê em Jesus se você depois fica vendo vídeos pornográficos, se você acaba brigando com a sua esposa, se você é uma tragédia para a sua vizinhança, se você é um caloteiro, se você é uma pessoa que tem um caráter, uma reputação condenáveis diante de Deus. Meu irmão, a sua fé em Jesus não significa nada. Você está igualzinho aos demônios. Não adianta nada essa fé. A fé bíblica, a fé que justifica, é uma fé que, pela graça de Deus, nos leva a nos santificarmos, a querermos ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons patrões, bons empregados, bons cidadãos, pessoas que buscam, com a graça de Deus, viver os valores do reino de Deus na sua vida. É essa fé que justifica, não é uma fé, eu creio em Deus. Qualquer pessoa que você perguntar, o censo de IBGE, nós temos aí, brincando, mais de 90% da população brasileira diz que crê em Deus e crê em Jesus. Essa estatística não interessa para Deus. O que interessa é como você vive de acordo com essa fé que você diz ter em Jesus. A verdadeira fé em Jesus, ela é comprovada pela vida do indivíduo. Lembrem-se das Escrituras. Você quer mostrar a sua fé sem as suas obras? Tiago diz, eu mostrarei que creio pelas minhas obras. As pessoas saberão, ele é crente, ela é crente, porque eu vejo que realmente ele parece ser crente, porque ele ama a esposa. Ele não busca traí-la. Ela ama o marido. Ele é um profissional honesto, ele não quer empurrar a sujeira, ele não fica ludibriando, enganando o patrão dele. Ele é uma pessoa correta diante de Deus, diante dos homens. Aí é que você vai falar, Deus olha e fala, esse sim é crente. É claro, meus irmãos, que todos nós erramos. Nós cometemos vários tipos de pecados. Eu os cometo, nós os cometemos. E devemos nos arrepender de todos eles, sejam eles quais forem. Mas devemos lutar para não praticá-los. Mas se você vive nessa vida de pecado, se você vive, então essa tua fé é esquisita. É uma fé estranha. É uma fé que não é nada bíblica. É uma fé, no máximo, de demônios. Parabéns. Se você vive assim, você se parece muito com os demônios. E é óbvio que eu estou sendo irônico na minha fala. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua palavra pregada nesta manhã. Quero te pedir, juntamente com os meus irmãos e irmãs em Cristo, perdão pelos nossos pecados, por muitas vezes termos tido uma fé que não é acompanhada de obras condizentes. Apenas uma crença, mas que é desacompanhada de fidelidade. Essa fé-fidelidade que entendemos está presente nos textos do teu filho, apóstolo Paulo, e também na epístola aos Hebreus. Abençoe a nossa vida. Ajude-nos a confiarmos em ti. O Senhor é um Deus maravilhoso.
Ajude-nos a esperarmos pelas suas respostas, como aprendemos de Abacuque. Ajude-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, a agirmos de formas distintas do ímpio. Porque os caldeus poderiam ser arrogantes, presunçosos, mas o Senhor estabeleceu um contraste entre os ímpios caldeus e os piedosos judeus, porque estes últimos deveriam ser justos, deveriam viver uma vida de fidelidade. Ajude-nos a agirmos assim para com o Senhor, ó Senhor Jesus Cristo. Abençoe-nos nesta manhã. Mais uma vez, perdoe os nossos pecados. Ajude-nos a nos santificarmos, a sermos hoje melhores cristãos do que fomos ontem. E que tudo isso seja para a sua glória e para o seu louvor. Oramos mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém.